né? Vamos aqui alguns parâmetros importantes, algumas ideias. E assim, gente, ó, a gente, pelo que eu analisei, até da maioria de vocês, né, assim, um bocado de vocês só tem um dado de matemática, outro bocado eu tenho um dado de todas as áreas, né? E assim, eu já acredito que a gente está por detalhes de ser aprovado, né? Então a gente tem que treinar. Quanto mais a gente conseguir afunilar para treinar o que vai fazer eu evoluir, o que vai fazer eu crescer, mais fácil é. E aí eu poderia, ao finalizar o conteúdo aí no início de outubro, começar esse processo, começar logo de agora, para a gente agora já começar a fazer isso. Ontem na sala eu citei um pouco a respeito. Acredito na internet sobre gente está ao detalhe. Siri. Ontem eu cheguei na sala de aula e sobre a ideia de treinamento em cima do que tu precisa, em cima das notas, relembrei para os alunos da turma do materialzinho que a gente tem no link da descrição, que fala sobre por área e os níveis de dificuldade de cada questão. Ele tem todas as questões que já caíram no Enem, de linguagem, natureza e humanas, justamente para tu treinar em cima disso. E esse é o momento, na verdade, né, de tu começar já a pensar dessa forma. Como é que eu estou em linguagem, como é que eu estou em natureza? Porque meu objetivo não é só tirar uma nota boa em matemática. Meu objetivo é ser aprovado. Eu sei que é o objetivo de vocês também, é ser aprovado. E para mim é muito importante que vocês sejam aprovados, tá bom? Na verdade, é o meu compromisso, é que vocês sejam aprovados. Às vezes, eu quero a turma isolada de matemática, eu quero nota boa em matemática. Não, seria muita vaidade da minha parte pensar só nisso. Eu quero aprovação, eu quero que vocês passem, né? É muito importante para vocês e também para mim, né? Afinal de contas, eu vivo disso, né? Então é um investimento. Estou vindo aqui no sábado de manhã trabalhar com vocês, não só é um investimento também, né? Que automaticamente quando vocês melhoram, os resultados melhoram e a gente consegue dar um serviço melhor e a gente trabalha disso, a gente vive disso, né? Beleza. É o seguinte, é um raciocínio meio lógico, né? Vamos dizer assim. O que acontece, gente? Ó, hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre algumas perspectivas de estratégia de prova e dentro de algumas questões que eu selecionei da lista que eu mandei para vocês. E aí, algumas questões que eu julguei importante, eu também inseri a partir da enquete que eu mandei ontem à noite, né? Eu inseri algumas questões a mais, o material estava pronto, eu acabei adicionando algumas coisinhas a mais, tá? Ao final da aula, eu envio esse material para vocês. Só explicar primeiro aqui a respeito da sequência da aula. Vamos falar um pouco sobre estratégia de prova, estratégia de estudo. Finalizando, eu vou selecionar essas questões, já selecionei, na verdade, estão aqui no material. Vou fazer com vocês essas questões. Depois, eu vou colocar já a lista dessa semana, né? Eu vou, no decorrer do dia de hoje, máximo amanhã de manhã, você já tem essa lista. Quando vocês receberem essa lista dessa semana, ela vai contar com questões similares a essas que eu respondi, porque são questões que vão fazer vocês evoluir. Então, eu peguei questões muito parecidas, vou colocar nessa lista, e já vou inserir questões de um assunto novo, que é o próximo, que a gente já vai rever na semana que vem. E vamos fazer esse ciclo. Toda semana vocês vão receber a lista, uns similares a que foi respondido em sala, para treinar se tu realmente entendeu, e não necessariamente só entendeu a questão, entendeu a estratégia que deveria ter sido utilizada para a resolução. Muitas vezes a gente sabe resolver, mas talvez a maneira que a gente está resolvendo não é a melhor maneira de resolver. Então a gente vai discutir também aqui algumas estratégias e tu vai treinar elas ao longo da semana, tá bom? E aí vamos adicionar questões novas e assim vamos evoluindo nesse sentido. Eu acredito que assim vai dar muito, muito bom. Vocês vão conseguir evoluir com certeza. Aí, gente, ó, é o seguinte, então eu vou começar aqui, vou adicionar aqui uma página em branco, falando um pouco sobre, eu acredito assim, que nós hoje estamos num certo momento da nossa carreira ali de estudo e que existe um caminho a ser trilhado até chegar no sucesso que é a nossa
a nossa aprovação, né? Nós temos um caminho, e esse caminho, eu acredito que na cabeça de vocês já está muito claro o objetivo que vocês têm, né? A gente tem que ter muita clareza disso, tem que estar algo muito concreto. Ó, eu quero isso, esse é meu objetivo. Tendo essa clareza, eu consigo trilhar esse caminho, tendo sempre foco no que eu quero. Porque, assim, eu sei que vocês já estão cientes disso, até vocês estão sentindo na pele isso, que esse caminho, ele não é um caminho simples, né? Eu, mesmo assim, me compadeço muito de pré-vestibulando, né? Estou no meio ali deles e sei que não é um caminhozinho muito fácil, muito tranquilo de ser trilhado. Mas a gente tem essa consciência, esse processo, que é algo que é difícil de ser trilhado mesmo, a gente consegue fazer esse processo ser melhor trilhado, né? Porque eu já tenho consciência que eu vou encontrar percalços, eu tenho consciência que eu vou chegar em agosto esgotado, como nós estamos. Agosto deu um tapa na gente, agosto acabou, gente, foi só uma semana. Meu Deus do céu, né? Foi rápido esse agosto. E aí eu tenho certeza que vou chegar nesse momento, vou estar cansado, e que o pensamento de adiar, o pensamento, ele começa a aparecer na cabeça da gente. E eu tenho que dizer assim, vocês estão muito perto de ser aprovados. Muito perto mesmo. Principalmente daqueles alunos que eu tenho olhado o relatório também de outras áreas, né? O de matemática. Pelo de matemática, eu já tiro por aí também, né? Se a gente está tão perto de ser aprovado, é a hora da gente dar um gás a mais. E uma coisa que vai fazer a gente evoluir bastante nesse trilho aqui é o processo de confiança. Vocês já evoluíram, vocês já saíram de um limite anterior, estão agora um pouco acima disso. E, nesse caso, vocês têm que começar a ter um processo de confiança. Confiança na estratégia, confiança na aprovação. Que está chegando a hora. E os sabotadores aí da nossa cabeça, eles vão começar a colocar coisas nela, né, vamos dizer assim. Então, é interessante que vocês mantenham um processo de confiança. Eu mereço ser aprovado, eu já estou no ponto. Estou maduro, né? Eu estou maduro. Tem que cair. Né? A fruta quando está madura, ela cai. Está no ponto. Beleza. Aí, gente, ó, o que acontece? Vamos falar um pouco aqui sobre essa ideia do estudo. Eu tenho que ter um processo de confiança, porém eu tenho que ajustar o que precisa ser ajustado. Eu não posso chegar assim, eu confio que vou ser aprovado, vou deitar e vou dormir porque eu já estou bom. Não, eu tenho que ajustar e ir ajustando. E à medida que eu vou entendendo o processo, eu vou começando a fazer alguns ajustes. O vestibulando tem que trocar pneu com o carro andando, isso é muito comum. O carro está andando, vou trocar esse pneu bem aqui, porque ele não está funcionando muito bem, não está no mesmo ciclo dos outros, esse pneu que está fazendo eu gastar muito combustível, esse pneu está fazendo eu gastar muita peça, e eu tenho que começar a fazer essas ponderações. É muito importante para o caminho do aluno que vai ser aprovado, ele ter essa ciência, que ele tem que corrigir, ele tem que agir, né, ainda com o carro em funcionamento, né? Então, sempre pensando assim, eu estou por ajustes, e eu vou ser aprovado esse ano. Tudo bem? Esse ano é onde ser aprovado. O que acontece? Beleza, tu já tem essa clareza, tu já tem a mentalidade de alguém que vai passar e já tem o conteúdo, tu vai passar, tá bom? Quando você pega aqui, por exemplo, o momento ali de estudo de vocês, eu já sei que você já tem aquela disciplina de tudo, de deixar os ditratores aí, né, tipo, as coisas que distraem a gente de lado, celular, rede social, a gente sempre tem o momento certo de estudar. Se não tem, tá errado, tem que corrigir isso aí, tá bom? Deixar tudo que atrapalha o nosso estudo de lado. Beleza. Focar em corrigir e treinar o que vai te fazer evoluir. Tudo bem? Que vai dar certo. Nesses sábados, nós vamos focar só nisso. É uma turma nova de revisão. Eu tô abrindo aqui, né, 2 turmas de revisão, sem matricular um aluno novo. A ideia minha não foi essa. Não foi o negócio, eu vou aumentar o número de matrícula. Não, até seria bom, financeiramente falando, para mim, né? Mas eu penso muito em vocês. A ideia minha é pensar assim, eu fazendo esses alunos aqui
serem aprovados. Eu fazendo esses alunos aqui melhorarem no que deve melhorar, automaticamente o processo flui, porque para mim é isso que importa, entendeu? O ano que vem eu abro uma nova matrícula e faço outro turno, entendeu? No caso, não era a ideia de abrir uma turma de revisão para trazer novos alunos, a turma de revisão para fazer vocês treinarem o que precisa. Poderia deixar lá para outubro, só que na minha cabeça ia ficar muito em cima, então a gente vai logo treinar isso aí. Só que tu vai usar a mesma estratégia que está acontecendo aqui para as outras áreas, porque só matemática, infelizmente, não vai te aprovar. Né? A gente tem que evoluir nas outras áreas também. E aí, eu disponibilizei lá no início do ano, e eu achei interessante, assim, interessante e critiquei ao mesmo tempo, o fato de alguns alunos perguntarem para mim do que eu estava falando ontem na aula da tarde, né? Só do que você está falando mesmo? Né, que eu citei do materialzinho que eu deixei lá com todas as áreas, né? E o aluno perguntou isso. O que acontece, gente? Ó, esse material está disponível desde o início do ano. Então, hoje, tu te encontra lá em natureza, por exemplo, num certo nível. Hoje tu está por aqui. E tu tem um certo objetivo, que é bem aqui teu objetivo. Então, é muito ruim tu começar a treinar somente nesse intervalo. Porque tu não vai evoluir. Esse intervalo não vai te fazer evoluir. Porque são questões que, como tu já está aqui, certamente tu nunca erraria ela. A probabilidade é muito pequena de errar. E também não adianta tu vir treinar para cá. Porque tu vai ter muita dificuldade nesse tipo de questão e também elas não vão te fazer evoluir. Então, a gente vai treinar o quê? No intervalo que me leva para me aproximar do que eu quero e conforme eu vou evoluindo, eu vou aumentando esse intervalo de estudo, né? Na parte de matemática, eu estou fazendo exatamente isso. Estou te mandando listas de exercícios com algumas questões para cá, mas focando mais nas questões que vão te fazer sair do 750 para o 800, para o 900, para o 940, né? Eu quero aluno aqui com 940, eu quero aluno aqui com 920, 917, 850, 800, né? E aí, no caso, a gente vai evoluir nesse sentido. Só que, ao mesmo tempo, tu tem que fazer isso também em outras áreas, porque o mais importante do que tu tirar um 900 em matemática, tá? É tu ser aprovado. É muito mais importante do que a nota em matemática. Se tu tirar um 790 em matemática e passar, é mais importante. Seria muita vaidade minha de assim, tu tem que tirar essa nota em matemática e não passar. Olha, que viagem. Não pode. Então, assim, vocês têm que fazer isso em matemática, mas também tem que fazer nas outras áreas, porque o mais importante é ser aprovado. Né? Buscar esse equilíbrio. Né? Buscar esse equilíbrio. Vamos treinar lá naquele material, em cima do nível que a gente está. E a gente vai evoluindo. Tá bom? Em matemática, eu quero pelo menos 800. Isso. E eu quero, e assim, Paulo, eu já vou trocar a frase. Eu quero que tu pelo menos passe. Seja aprovado, entendeu? Se tu ser aprovado com 790 em matemática, tá bom. Se tu ser aprovado com 900 em matemática, é melhor ainda. Aí eu vou ter. Rapaz, se isso acontecer, moça, é capaz de próximo ano eu fazer para tentar tirar 800, para tu tirar a minha nota do que de 790 para botar 800. Tô usando não, pô. Tá bom, entendi. Tá certo, tá certo. Então, assim, ó. Deixa só. Então, assim, vocês vão trabalhar dentro da perspectiva de evolução. Se hoje tu tá tirando 600 em natureza, bora pegar aquele e-bookzinho, bora treinar mais ou menos nesse sentido, gente, para vocês conseguirem evoluir em natureza. Tá bom? Onde está esse e-book? No link da descrição do curso. É só solicitar o acesso. Não tem erro, tá bom? Perfeito. Estuda o que te faz evoluir. Foca no que te faz evoluir. Você vai completar os conteúdos das outras áreas. Tá faltando estudar isso de física, tá faltando estudar isso de química. E, ao mesmo tempo, eu vou sempre revisando as questões que me fazem evoluir. Eu quero evoluir em todas as áreas. Tá bom? Perfeito. Então, essa é a dica que eu tenho hoje para falar de estudo. Professor, ainda tem a parceria com o Expoint para imprimir? Tem sim. No caso, o Expoint está com todos eles lá. E assim, eu não gosto muito de citar assim, imprimir, que parece que eu estou querendo vender a apostila. E, na verdade,
eu não tenho um centavo dela, né? Na verdade, eu fiz ela, eu fiz ela, e assim, poderia ser um material que eu colocasse na Quifi para vender, não sei o quê, mas eu fiz ela pensando nos meus alunos, né? Não, tudo que eu tiver, eu vou sempre distribuir esse material aqui, porque é a maneira de eu contribuir com eles também nas outras áreas, né? E aí, esse ano eu fui conversar com o Expoint, a Expoint cobrou até um valor que eu achei caro para imprimir, porque o imprimir em grande quantidade fica caro. Só que aí eu conversei com o Damião, negociei lá no Expoint, e eles conseguiram reduzir esse preço, se eu não me engano, eles estão imprimindo lá por algo em torno de R$ 25, a apostila completa. Cada apostila, entendeu? Então, se vocês forem lá no Expoint e falar assim, ó, tem um material da turma do Paulinho, tal, quero imprimir, eles vão passar mais ou menos esse valor para ti. E, assim, se acessar pelo celular também tem como ver, mas para imprimir só tem como imprimir por lá mesmo. Nem eu não estou imprimindo aqui em casa, não. Certo. O que acontece aqui? Estuda em cima do que vai te fazer evoluir para tu crescer em todas as áreas. Tudo bem? Foque nisso. Essa é a ideia de estudo. O que acontece? À medida que forem surgindo as dúvidas de vocês, eu queria que vocês fossem colocando para mim, para a gente também falar um pouco sobre rotina, sobre outros parâmetros, né? Sobre outros parâmetros. Olha aqui, rapidão. Agora, pensando na prova, no momento da prova, eu queria saber como é que vocês estão fazendo a prova. Porque qual é o meu medo? Eu tenho um parâmetro aqui da maioria de vocês de matemática. E aí eu olho, vocês estão lá, por exemplo, 40 em matemática, 38 em matemática. E eu não tenho esse parâmetro de natureza. E aí não adianta de nada eu tirar 40 em matemática e acertar 17 em natureza. Né? É até pecado fazer isso, né? Então, eu tenho que ter um parâmetro de prova, de estratégia de prova. E aí, eu tive conversando com alguns alunos essa semana, nos atendimentos pessoais da turma presencial, e aí, alguns alunos falando assim, como é que tu faz a prova? Me explica aqui. Aqui tá a prova, hein? Tá, entreguei. Faz para mim aí. Não, professor, eu começo aqui, quando tá dando mais ou menos aqui nessa que eu tô cansada, eu vou lá em natureza, faço não sei o quê, volto para cá. Assim, do meu ponto de vista, se tá dando certo, beleza, mas na maioria dos casos isso não vai dar certo. Para mim dá. Né? Então, eu não utilizo isso muito como uma estratégia de prova, eu não coloco muito isso. Né? O que acontece? Eu vou colocar aqui mais ou menos como é que eu, Paulo Vinícius, faço a prova. E assim, no primeiro dia nem tanto, porque no primeiro dia não tem muito parâmetro de dificuldade. Para mim tudo é difícil no primeiro dia. Eu vou lendo e eu vou fazendo. Ah, esse cara tá chato. Como é que eu cancelo esse Siri? Eu me voar. Deixa eu colocar ele longe de mim. Beleza. Sim, sim. É isso aí, né, Clara? Tem que focar em relação também. Eu tô pensando assim, muito no primeiro dia, né? No segundo dia, na verdade. No dia de prova de matemática. Como é que é a minha estratégia daquele dia? Porque eu tenho que ter uma estratégia para o primeiro dia para tirar uma nota muito boa em matemática, em redação. Só que aí é outra coisa. Não adianta muito eu tirar 900 em redação e acertar 22 em linguagem. Não adianta. Então, eu tenho que fazer a redação muito boa, num tempo relativamente rápido, né? E aí a estratégia que faz, se é durante a prova, se é antes, se é depois, aí isso é meio pessoal, eu não tenho muito parâmetro de primeiro dia, mas eu sei na teoria como deve funcionar, e aí a prática é tu que tem que treinar. Não é, tipo assim, tu vai pegar hoje, eu vou estudar, eu vou fazer uma prova antiga de linguagem, não faz mais isso. Tu faz uma prova antiga de primeiro dia, pega lá, o primeiro dia de prova, pega uma prova antiga de natureza, de linguagem e humanas, e associada a isso, tu vai lá e coloca, deixa eu visualizar, uma redação do tema semanal que tu tem na tua turma. Alguém faz algum curso de redação aqui, vocês fazem algum curso de redação em algum lugar, né? Seja aí na cidade onde tu mora, seja aqui em Imperatriz, faz algum curso de redação. Então, ou online, né? Tu tem uma redação, sei lá, semanal ou quinzenal.
que você faz? Você vai lá e pega um primeiro dia, imprime o primeiro dia do Enem. Vou treinar hoje isso. Eu pego uma redação da semana e naquele dia eu treino os 3. Porque a prova, ela não é isolada. Ela não é uma prova de linguagem, não é uma prova de humanas, apesar de ser tratada assim lá na hora. Mas a efeitos tem que ser feito tudo no combo, tudo junto. Então, na hora de treinar, é o momento de eu treinar junto. Treinar junto. Eu citei para vocês a plataforma do Jubilu lá naquela parte chamada Resolve Enem, que é muito importante até para saber a tua evolução. Aí eu vou fazer o Enem 2016, jogo meu gabarito lá, e faço a redação semanal e mando para minha plataforma para corrigir. Depois eu faço o Enem 2017, já vejo o quanto que eu evoluí. Antes, porém, eu vou corrigir meus erros aqui nesse parâmetro. Não vou só fazer de novo. Eu vou corrigir os erros, tal, e ver se eu evoluí. E eu vou fazendo num ciclo ali, não sei, de 15, de 20, de mês, enfim. Aí é pessoal, eu sei. Mas assim, sempre é um dia de prova, um dia de prova. Então assim, vou tirar nota muito boa em redação, mas eu não vou passar 3 horas fazendo a redação. Porque eu vou perder as outras. A Joana disse que lá naquela plataforma tem de graça 2 simulados. Mas já são parâmetros bons, né? De graça, né? E Paulinho? Paulinho? Fala aí, Tinha... É que eu queria saber se na prova que teve de natureza, tipo, tu pegou o gabarito e conseguiu saber, tipo, a pontuação do pessoal em natureza, para ter um parâmetro. Tipo, quantas pessoas participaram do total? Não, eu não tive não, não tive parâmetro não. Eu só mandei o gabarito mesmo. Eu não recebi gabarito de natureza, não. Ah, tá. Eu Até pensava porque, que assim, eu fazia isso no ano passado, só que o que acontece? Aí eu disponibilizava a prova, aquele toda dor de cabeça, de fazer, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí eu ia corrigir, 15 alunos fez a prova de natureza. Aí eu vou César matemática. Aí é um sacrifício que não vale a pena. Mas aí mandei resolução, mandei gabarito, mandei tudo para vocês, mas eu não contabilizei o nível dos alunos em natureza nesse quesito. O que eu sei de nível de natureza é quem me contou. Né? Não ficava uma coisa bacana, bonita de se ver, não, né, Cauê? Não ficava uma coisa... Aí tu vê lá a galera com 38, tirando 900 de natureza. Isso é um sonho, né? Aí eu não conseguia ter parâmetros adequados para poder me dar uma fidelidade maior. então Matemática todos não, teriam que matemática eu fazer. te garanto agora, matemática. Matemática eu te garanto que se tu acertar a mesma quantidade de acerto, com a mesma coerência que tu tá tirando no simulado, tua nota vai variar no máximo 20 pontos. No máximo 20 pontos. Essa vai ser tua nota. O que tu tá fazendo aqui no curso é a tua nota. Isso eu posso te garantir. Entendeu? E aí, se todo mundo fazer? Tem que manter a mesma coisa. Tá bom? Oi? Se todo mundo fazer, por exemplo, a prova de natureza aí, tu colocaria o TRI? Ficaria boa? Não, porque ano passado foi a mesma coisa. Se todo mundo fizer, aí quando ela vai fazer 10. Aí, não faz nada. Eu vou mandar o gabarito, já é um parâmetro muito bom. No caso, Lilian, para o pessoal da turma presencial, sim. Sim, sim. Só marcar e me dizer. Só que aí tu tem que me dizer assim, ó. Paulinho, eu marquei um momento com o senhor para conversar com o senhor e eu queria fazer, eu marquei para isso. Aí eu te mando o arquivo, tu faz e eu avalio tua nota em cada uma das áreas. Sim, dá para fazer isso. Tá bom? Porque tem aquele momento pessoal. Naquele momento pessoal dá para a gente fazer isso. Tá? Aí a ferramenta adequada para fazer de modo geral do Resolve Enem faz. Tá bom? Certo. Aí, gente, ó, o que acontece? Seria interessante tu saber como tu tá em cada área para tu treinar. E aí, de novo, dia de prova, dia de prova. É tentar fazer 900 em redação e acertar 38 em linguagem, 40 em linguagem, passar de 40, gente, passar de 40 em linguagem é um sonho de qualquer pessoa. E fazer isso com a nota muito boa de redação é o sonho dos sonhos. Na verdade, assim, para mim é um sonho, para vocês tem que ser o objetivo, né? Eu tenho o contrário, né? Sonho para mim, que eu não consigo, né? Para vocês tem que ser objetivo. Sendo objetivo é uma coisa melhor, né? Uma coisa mais concreta. E aí o que acontece, ó?
Primeiro dia, nota muito boa em linguagem. Eu digo assim, quem tem cota de escola pública, para mim, se tu fizer mais de 900 em redação, e o primeiro dia somar linguagens e humanas, dando 1.400, 1.500 nessa ideia, é o primeiro dia perfeito. Né? Linguagem quebra qualquer um, inclusive eu. E assim, para mim é esquisito demais a linguagem, porque ano passado, por exemplo, eu não estudei nada de linguagem. Eu acertei 38, mas minha nota foi 15 e alguma coisa. Não chegou a 600, não. Então, foi 38, pô. E não deu nota, entendeu? Mas também porque, assim, certamente eu não tive coerência nenhuma, porque eu nem sabia o que eu estava fazendo muitas vezes. Eu estava só lendo, isso aqui parece ser mais bonito. Mas se tu passar dos 40, é um parâmetro muito bom. Muito bom mesmo, linguagem. Tá? Aí, beleza. Tu fez lá o primeiro dia, somou 1.400, 1.500 nos dois e... Perfeito. Eu sou de ampla concorrência, eu tenho que pensar num número um pouco maior em relação a isso aí. Né? 1.600, por aí os dois juntos, dá não. 1.400 é alguma coisa também, né? Até 1.500. Até 1.500 é um dia bom, se eu contar com 900 e pouco em redação. Aí eu vou começar para o segundo dia. Segundo dia em matemática, aqui eu tenho dois tipos de público. Um público que eu não aceito menos de 800 e um público que eu não aceito menos de 900. Entendeu? Escolhe em qual tu vai estar. E tu tem que tirar essa nota, entendeu? Menos de quanto? Um grupo não quer que tire menos de 800 e outro grupo eu não quero que tire menos de 900. Aí tu se coloca num desses dois grupos e pronto, é teu objetivo. Tá bom? Ave Maria, doido. É demais. Isso é alto. Estou investindo alto, quero um resultado alto. E vocês também estão estudando alto, em alto nível. Também estão investindo alto. Vocês estão aqui no sábado pensando na evolução de vocês. Então, é muito importante. E aí, vamos lá, no primeiro dia, como é que é a estratégia que eu utilizo? E que geralmente me rendem ali mais de 900 em matemática e me rende 690, 700 em natureza. Mais ou menos essa minha nota, todo ano. Que é nota boa. Para mim, no 700 em natureza, a nota é excelente. Eu acho muito boa. Né? O que acontece? Eu vou colocar aqui o seguinte, vamos supor que eu estou fazendo aqui a prova. Eu começo sempre por matemática. Será por quê, né? Eu não consigo entender o porquê que eu começo por matemática, mas vocês talvez podem me dar alguma dica. Por quê? Tem que ser o que vocês começam também, tá, gente? Aqui está a prova de matemática. Quando você está com a quantidade de acerto muito baixa, tu tem uma preocupação muito grande em mostrar para o algoritmo que tu é coerente. Com a quantidade de acerto muito baixa. A partir do momento que tu sai da zona do 30 ali, começa a entrar para a zona do 35, para a zona do 40, tua preocupação em se exibir dessa forma para o algoritmo é menor. Por que é menor? Porque a margem começa a ser menor. O máximo e o mínimo de cada tópico. Se eu passar de 40, minha nota já vai ser 800 e alguma coisa, 890 e alguma coisa, 900. A margem vai ser muito pequena já. Comparado lá com os 20 acertos, que a gente com 20 muito pequeno e muito grande. Aí, o que acontece? O que acontece aqui rapidão. Para quem já está mais ou menos nesse patamar que vocês estão, a prova ela já tem que começar a fluir. Eu não posso, em hipótese alguma, no nível que eu estou hoje, ficar folheando prova. Eu estou folheando aqui, procurar uma questão de imagem, procurar uma questão de texto pequeno, procurar uma questão não sei o que. Não, a prova tem que fluir. A prova tem que fluir. Li a primeira, fiz a primeira, li a segunda, fiz a segunda, li a terceira. Resumindo, tem que ser fácil. A prova não foi feita para ser feita assim, não. Você sabe para quê? Para sair baralhando a prova? Baralhando igual baralho? Não, a prova foi feita para ser feita assim. Aí o que acontece, Paulo? Presta atenção. Tu fez a primeira, acertou a primeira. Fez a segunda, acertou a segunda. Fez a terceira, olha, terceira, não entendi muito bem, não. Calma. O que eu tenho que ter consciência? Que se eu realmente sou um aluno acima de 800, se eu realmente sou isso, essa dificuldade é porque essa questão, ela aparentemente é desse nível.
Então, já vou sentir ela um pouco mais complicada. Ou ela pode ser acima disso. E eu tenho 2 tipos de questão no Enem. A questão que eu sei fazer, que ela demora muito, que eu marco elas com uma bolinha, e eu tenho aquelas que eu leio e eu não entendo nada. Gente, tem questão que eu leio, na primeira leitura, eu não entendo muita coisa. Poxa, gente, acho que essa questão quer dizer mesmo. O seu sentido. Vou para esse rumo. Paulinho, o senhor viu os microdados do Enem 2023 com a dificuldade de cada uma das questões? Ontem vi um posto em ordem de mais fácil até mais difícil, e a nota mais difícil que ela teve. E a nota, o nível que ela teve. Certo. Eu fiz isso já analisei também, né, do 2023. Já fiz a análise de todos os microdados de 2023. E assim, inclusive na semana passada, na aula da semana passada, eu já coloquei o nível de algumas questões, não foi? Nível de algumas questões. Aí eu não sei, por exemplo, bem aqui, ó. Essa questão bem aqui é uma questão do ano 2023. E ela é uma questão de nível 700. Entendeu? A fiz essa análise do ano todinho. Questão 2023, 1700. Né? Fiz essa análise todinha já. De todos os anos, né? Inclusive, não tem no material de 2023 das outras áreas, mas tem dos outros anteriores, que eu fiz esse material no início do ano. A nota mais alta em matemática foi nível 800. Não, Cauê, foi não. Vixe, pois será que tu vendo fake news? Porque eu vi. Depois eu te mando se eu analiso o post que eu tinha Não, visto. a pessoa tá equivocada. Deixa eu ver bem aqui. Porque, assim, sabe aquela questão do... que não contou para nota? A questão... Não, pois é, essas aí eu já tô desconsiderando. Ela é uma questão acima de 900, só que ela não Sim. contou para nota, né? Lá tá falando que ela foi uma convergência, aí por conta disso, as pessoas que acertaram ou erraram não teve diferença nenhuma na nota. Isso aí, perfeito. Que é o que a gente fala que não discrimina. Ele usou o termo convergência, não sei porquê, mas beleza. Ela não discriminou. Isso aí a gente já tinha até cantado a bola lá, antes de sair o microdado, né? Que ela não ia... Bora ver aqui, 2023. A nota mais alta de matemática, a questão mais difícil. É aquela da robótica, não tem aquela da robótica? Ela é nível 850. Aquela do pescador é uma questão nível 850 também. Então, o nível mais alto não foi 800, não. Foi 850. Mas, assim, isso explica muito, Cauê, o seguinte, a única questão que teve acima de 900, ela não contou para nota. Então, como teve poucas questões acima de 900, vai ter poucas notas acima de 900, porque não foi medido para lá. Então, eu considero isso até um erro de elaboração da prova. Não é um erro injusto, porque foi assim para todo mundo. Né? Se fosse assim para algumas pessoas, era paia, mas foi assim para todo mundo. Então, tranquilo, vida que segue. Né? Mas é um erro de elaboração no sentido de... eu tinha que colocar algumas questões a mais naquele nível ali, porque eu quero medir alunos também naquele nível. Afinal, a regra tem que ir até o 1000. Apesar de não ir sempre até o 1000, mas pelo menos eu tenho que me aproximar dela, né? Aproximar do 1000. E aí, a única questão que tinha, passando do 900, ela não foi considerada para nota. Né? Então, complicado. A questão mais difícil, ela da caderno amarelo, é a 167 e a 155, elas são de nível 850. Depois tu verifica desse post aí, quanto que ele colocou elas. É aquela questão do pescador e a questão da O robótica. senhor sabe me falar qual é o caderno? Caderno amarelo, questão 167 e 155. Depois tu verifica lá, elas são questões de nível 850. Essa análise foi eu que retirei do microdados, então eu tenho certeza que estou certo. A dele eu não sei se está certo. A 167 tá dando 784. Está muito errado. E a 155 tá dando 755. Tu fez aquela questão do pescador, não fez? Fez. Ela não é difícil? Ela é uma questão complicada. Teve... Não tem como dizer que ela é de 700, não. Não é 700, Tem como, não. Ela é mais de 800, certeza.
É a viagem do cara. Ela, se eu não me engano, ela, para mim, no meu ponto de vista, aquela do pescador, ela foi a mais difícil da prova. Fora a dos juros, né? Fora a dos juros. E é o que o microdata está dizendo também aqui. A mesma coisa, que a fonte aqui é do INEP, eu não sei qual a fonte que ele tirou, não. Quem é o cara só para... Não, não. Fique em paz. Depois tu me manda, pessoal, tá bom? Tá, Paulinho, o senhor vai mandar isso aí pra gente. Depois tu me manda no privado, tá? Tá bom. Eu falo mal do cara ao vivo, não. Até porque essa aula tá ficando gravada. Beleza, gente, ó. Cadê a Thaís perguntou? Professor, e essa de primeira que o seu lei não entende nada? Eu faço um xizão assim, ó, Thaís, na prova. Sabe por quê? Eu tenho consciência que eu sou uma pessoa acima de 900. Tu tem uma consciência que tu é uma pessoa acima de 900, acima de 800. Beleza, se tu tem essa consciência e tu não leu, se tu leu e não entendeu, certamente todo mundo vai ler e não entender. Ou a maioria das pessoas. Existe uma probabilidade muito remota de tu não ter entendido direito por falta de concentração. E eu vou falar disso jazinho. Mas assim, ó, esse tipo de questão eu pulo e volto nela se der tempo. Então, assim, quando eu finalizo a prova, eu faço a prova de matemática completa. Para mim, sempre fica ali umas 5 questões, mais ou menos nesse estilo, e umas 2 ou 3 nesse estilo aqui, marcadas assim. Ou seja, eu nunca faço... Eu leio a prova toda de uma vez, fazendo. Todavia, eu não respondo ela toda. Algumas questões eu pulo. Então, assim, eu pulo. Não estou dizendo assim, eu sou melhor do que vocês. Não é isso que eu quero dizer. Mas é porque eu sou um parâmetro para vocês. Eu tenho que ser esse parâmetro. Eu quero que você tire nota acima da minha. Não é igual, não. Mas dá para ter esse parâmetro, dizer assim, ó, se o Paulinho está dizendo assim, eu também posso me comportar assim. Entendeu? Aí, o que acontece? Algumas dessas... Depois, o que eu faço? Na segunda vinda, eu faço essas. Porque essas aqui, ó, eu entendo. Oi, Lívia, pode falar. E Paulinho, tá ouvindo? Tô ouvindo. Na hora da prova eu tenho muita dificuldade porque às vezes tem questão que não é assim tão difícil, mas tem muitos passos envolvidos para chegar na resposta. Isso, mas tu Então, entende o que tem que ser feito? Quando tu lê, tu entende o que tem que ser feito? sim, eu sei o que tem que ser feito, aí eu penso, bicho, isso vai demorar tanto. Mas eu sei e sei chegar no final. Só que demora demais. Tu acha que é sensato eu deixar para depois ou eu seguir fazendo logo? Certo. Essa questão é essa que tu vai marcar a bolinha. A bolinha significa volto depois. Entendeu? A xizinho quer dizer volto se der. Bolinha, volto depois. Xizinho, volto se der. Doutor Carlos, tá na fila. Em que momento é que rola essa tua segunda vinda? A minha Quando tu... é assim que eu termino matemática. Ah, então tu não vai fazer o outro caderno, Não, né? só que aí eu tenho que ter noção de tempo. Por exemplo, eu tenho que estar de olho no relógio que a prova de matemática inteira, o ideal é que termine ela dentro de 2 horas e 30 minutos. Então, eu tenho que estar de olho no tempo. Ó. Eu ainda tenho espaço dentro das minhas 2 horas e 30 minutos? Eu tenho espaço ainda. Então, eu vou para essas que estão marcadas a bolinha, porque elas são questões que eu tive dificuldade. Terminei essa que tem a bolinha, aí eu mesmo com sobra de tempo, eu vou para a natureza. Porque o que ficou para mim foram questões que eu, na primeira leitura, achei muito complicado. Pode ser que uma ou outra dessas questões não seja questão tão difícil e foi desvaneio meu na hora da leitura? Pode ser. Mas, se eu tiver num nível de concentração muito bom, muito difícil, isso vai ser em 100% dos casos. Vai ser em alguns. E tudo bem, se for em alguns, tudo bem. E aí eu vou para a natureza fazer a mesma coisa na natureza. Tá bom? Juliana, fala, minha nova. Olá, bom dia, professor. Eu queria tirar uma dúvida. Essas questões grandes, que são várias etapas, como a Lívia falou, como o senhor faz elas? Faz elas em etapas certinho ou vai direto, assim, ou tenta procurar um jeito mais fácil de fazer? Aí isso tudo depende de uma coisa chamada experiência. Pensa aqui rapidão. Nós temos algumas questões aqui, e até em sala de aula eu sei que tu verifica muito isso. Tem dia que eu saio da aula e penso assim, caraca, explodiu minha mente aqui.
Porque, assim, a questão ela tem um jeito de ser feita, que é o conteúdo que eu aprendi. Mas nem sempre o conteúdo que eu aprendi, ela é necessariamente a melhor maneira de fazer aquela questão no momento de prova, pensando em estratégia de prova. Então, tem um ou outro tipo de conteúdo que tu vai ter que pensar algo parecido com o que eu penso. Eu quero que tu pense mesmo igual eu penso. Entendeu? Tipo assim, ó, cara, ela tem esse passo a passo, mas eu olho e vejo essa saída, então eu vou melhorar. Eu vou passar para essa saída. Só que isso é uma coisa de experiência. Eu vou fazer isso em muitos conteúdos, sim. Em muitos conteúdos eu não vou conseguir fazer isso. Tá bom? Certo. Então, tem conteúdo que eu vou realmente fazer o passo a passo e vai ser demorado, e por isso que eu vou marcar essa questão assim, e tem ideias que eu vou olhar, olha, rapaz, tinha como eu ter feito assim, então, faça rápido. Terminei. Vou para a natureza. A Larissa perguntou assim, o senhor faz o caderno de matemática inteiro, né? Faço de matemática inteiro. Eu leio prova toda de matemática, eu deixo apenas essas que estão X. Essas que estão X, eu não volto nelas. Eu vou para a natureza. Faço a mesma coisa. Em natureza, as questões que eu entendo o conteúdo, que aí já é uma quantidade bem menor, porque eu não lembro muita coisa de biologia, de química, é mais difícil. Na física, geralmente, a gente acerta todas, erra um no máximo, é algo tranquilo. O que acontece? A gente também vai sentindo isso, essa dificuldade, também vai fazendo a mesma coisa. Terminou a prova, essas, com muita atenção, essas que eu já fiz, eu passo para o gabarito. Tomando cuidado para não marcar errado, porque algumas eu não fiz ainda, então pular lá e tal. Terminei de passar para o gabarito, sabe o que eu acabei de garantir? Eu acabei de garantir que eu acertei bem e acertei as questões que eu deveria ter acertado. Vamos supor que dessas aqui, eu fique com umas 4 em natureza, umas 5 em matemática, e eu acerte 90% dessas que eu fiz, ou 80%. Eu já garanti uma nota muito boa, porque eu estou numa margem de acerto boa, e além de uma margem de acerto boa, eu estou garantindo uma coerência boa. Aí, vou voltar nessas que estão X, vou lendo, aí a ordem que eu faço tanto faz, eu vou, ó, aquela outra, vou naquela outra que diz isso, vou. Agora sim, é o momento que eu posso estar mexendo na prova, né, como uma estratégia secundária para fazer essas questões que estão com X. Garantir, falta 5 minutos, ainda está faltando umas 3, chuta e vai embora. Tu chutou 3 questões, mas tu chutou 3 questões que tu leu que tu sabia que era difícil, tu não chutou qualquer 3 questões. Aí tem a galera que vem fazer a prova, baralhando a prova toda, do começo ao fim, no final fica 15 sem fazer, chuta 15 delas e pensa que vai ter coerência. Não vai ter. Não é a estratégia adequada pensar assim. Entendeu? Tu pode até chutar, mas tu vai chutar aqui. É para tu chutar. Tá bom? Massoli. Professor, tá me ouvindo? Tô sim. É porque eu queria saber, quando eu estou fazendo a prova e eu identifico uma questão que ela está no meu nível, só que eu percebo que eu estou com dificuldade dela, eu devo investir um pouco mais de tempo nela ou mesmo assim passar? Porque às vezes eu estou fazendo e aí eu fico pensando na questão da coerência e que pode aumentar ou diminuir minha nota no TRI. E aí eu fico batendo na questão, só que aí acabo perdendo tempo nas outras, entende? Eu penso assim, que se tu for um aluno nível 800 mesmo, certamente tu vai ter dificuldade em algumas questões 800. E outras tu vai ter facilidade. Principalmente as que estão abaixo desse nível. As que estão acima desse nível vai ser difícil. Estou fazendo uma questão. Identifiquei que eu sei fazer, mas ela demora muito. Aí entra nesse mesmo estratégia, mas olha, ó. Eu sei fazer, mas vai demorar muito. Então é uma questão que eu estou com medo ali de só, como eu posso dizer, só atrapalhar a minha nota, porque eu vou perder muito tempo nela, não sei o quê, não sei o quê. Se eu já estou perdendo muito tempo nela, quer dizer que é para eu pular ela e deixar ela para depois. Eu não posso passar 10 minutos numa questão, mesmo que eu pense que essa questão é fácil. Eu penso que ela é do nível abaixo do meu, porque ela cobra só a operação básica. E vou passar 10 minutos na questão. Quando tu passa 10 minutos na questão, tu está trocando a tua aprovação por essa questão. É uma traição. E tu não pode fazer isso. Entendeu? Se vai demorar, pula, deixa para depois. Se demora eu sabendo, achando que é fácil, eu pulo com um círculo. Se demora eu achando que é difícil, se eu não vou fazer achando que é difícil, eu marco um X. E essa que está com círculo, quer dizer que eu vou voltar depois. Mesmo demorando, eu vou procurar uma estratégia e vou fazer ela. Tá bom? Seu Carlos. Paulinho, você falou que é um aluno 900 mais. De matemática. Matemática, isso. Na primeira leitura, eu não sei se tu tem esse parâmetro, levando em consideração as bolinhas e os X,
você teria, em média, ali distribuído na primeira leitura quantas de bolinha e quantas de X, e um aluno, né, 800 mais, teria mais ou menos o quê? Né? Não sei se você compreendeu. Eu compreendi. É assim, esse parâmetro de outros alunos, eu nunca fui atrás, mas seria até interessante para vocês mesmos me disserem nos próximos simulados. E na prova do Enem, quanto foram, porque já serve como parâmetro para eu dizer também. Mas assim, Paulo Vinícius, depende muito do ano. Já teve ano que eu deixei 5 com X. 5 questões com X. Voltei. Um era bem simples, que eu lembro até hoje, uma questão era de horário, tá? Era parecido com questão de conjunto, só que ela não era de conjunto. Na hora eu li ela como se fosse... E eu não sei, foi desvaneio, foi falta de concentração. E eu marquei ela com X. Quando eu voltei, caraca, como é que eu deixei isso aqui? Só que deu tempo de voltar. Quando deu tempo de voltar, acabei fazendo. E já teve prova. Ano passado, eu não me recordo de nenhuma ter marcado com X ano passado. Mas eu marquei com bolinha, muitas. Umas 4 com a bolinha. Entendeu? Só que ano passado, devido a essa falta, eu desconcentrei muito na prova. Por exemplo, eu errei a questão, só para ter ideia, como foi uma falta de concentração mesmo. Se tu pegar a prova do ano passado, vai ter uma questão que fala assim, não sei o que, qual mês que vai ultrapassar isso aqui. É uma questão de aquecimento linear. Só que a questão queria que eu marcasse o mês seguinte que ultrapassasse. Eu marquei o mês que ultrapassou. Entendeu? Ou seja, uma questão de atenção, uma questão de texto curto, tal, mas a concentração não foi 100%. E aí, apesar de não ter marcado isso na questão, ela como X ou com uma bolinha, eu errei ela, por falta de concentração. Então, assim, às vezes quando a prova vai fluindo muito bem, aí tem que tomar cuidado com isso. Porém, vamos pensar assim, em média, 3 com X, vou botar uma média de todos os anos aí, né? 3 com X, umas 4 com bolinha, porque eu sei que vai demorar. Em média é isso. Ano passado não teve nenhuma com X. Teve com bolinha. Tipo, essa do juro eu sabia lindamente como fazia, mas deixei ela com bolinha, porque eu sabia que ia demorar pra caramba. E já se desconfiava que ela não ia discriminar. E essa primeira leitura... Pode falar, perdão. E essa primeira leitura é que você marcou o tempo aí, em média, de 2h30? Não, 2h30 para completar a prova de matemática. É o parâmetro da prova. Tu pode separar em blocos, porque assim, seu caso, outra coisa que eu não tenho que fazer, minha mesmo. Coisa que não tem que fazer mesmo. Geralmente, de 15 em 15 vai aparecer uma questão ali de 850, acima disso. 800, 850, geralmente na prova do Enem. Ou seja, eu posso marcar blocos de 15. Eu tenho 2h30 para terminar a prova de matemática, eu coloco bloco de 15, divido em 3 grupos, 2h30 dividido em 3 momentos, e fico orando como é que eu estou fluindo nisso. Aí eu vou pular, sei lá, 2 no primeiro bloco, 2 no segundo, 2 no terceiro. Eu fiquei 6 questões sem fazer. Tá dando 2h30, eu vou para a prova de natureza. Tá longe de 2h30 ainda, eu vou fazer essas 6 e ver o que dá. Entendeu? Porque eu não posso acertar 40 em matemática e errar a prova de natureza inteira. Eu tenho que dividir o tempo exatamente nisso, nessa administração. Lília, minha filha, você tinha falado alguma coisa? Já respondeu. Carlos. Paulinho, Fala, Lívia. no caso, tu acha mais sensato fazer dessa forma, essa estratégia de ler primeiro todo matemática e depois ler natureza? Ou tu acha que é válido também intercalar, assim, por exemplo, Cara, 15 assim, e eu não conheço, assim, de conhecer nenhum aluno que fez a prova intercalado e tirou a melhor performance nas duas. Porque tu acaba dizendo assim, ó, eu vou dar... É como se tu estivesse dizendo que ia dar a mesma atenção para as duas, e não tem como tu dizer que vai dar a mesma atenção para as duas. Porque a prova de matemática, quer queira ou não, ela me leva a um nível maior. Eu tenho que pensar no tempo. Se eu cheguei ali, vamos supor, que eu com essa mais de 2h30, consegui terminar matemática em 3 horas e sobrar o restante para a natureza, foi muito bom. Foi muito bom. Agora eu vou focar. Vou sair, vou beber uma água, volto concentrado para fazer a prova de natureza. Aí, às vezes, intercalando, tu acaba se atrapalhando. Mas é uma estratégia de tu tentar treinar para ver como que funciona melhor para ti. Eu acredito que não é o ideal, mas... Paulinho, com licença, eu queria só falar um negócio. Quando eu usei essa estratégia de intercalar, eu consegui menor nota em matemática do que eu conseguiria focando mais em matemática. Aí pensa comigo, a tua menor nota de matemática, vamos supor, tu intercalou, tu reduziu um pouco matemática,
O que tu conseguiu subir em natureza, supriu o que desceu em matemática? Não, Ou não? não supre. Não Então, se não supre. supre, não é estratégia boa. Porque a partir do momento que tu divide a atenção, é natural que a nota de matemática diminua. Mas se tu conseguir diminuir essa nota fazendo essa daqui aumentar muito, valeu a pena. Senão, não valeu a pena. É como, por exemplo, no primeiro dia. No primeiro dia eu falo assim, eu vou dedicar 2 horas para fazer redação e tirar um 980. Beleza, perfeito, tirou 980. Mas será se tu fazer a prova de redação em 1 hora, tirando 900, e conseguir dedicar essa 1 hora para a linguagem, tu consegue subir mais do que esse 80 pontos que tu perdeu? Entendeu? Então, eu acredito que, às vezes, reduzir o tempo em uma faz tu evoluir na outra, que compensa essa redução. Por exemplo, em redação, eu vou sair de 980 para 920, mas o tempo que eu ganhei, eu consigo fazer linguagem subir mais de 100 pontos no meu parâmetro. Então, valeu a pena fazer essa redução do tempo em natureza, em linguagem. Em matemática, vou reduzir meu tempo em matemática, minha atenção e doar para a natureza. Será se o que reduzir em matemática compensa o que sobe em natureza? Ou não? Se não, não é uma estratégia boa. Eu tenho que pensar no dia completo, eu tenho que pensar que são 2 notas. E o que eu perder no outro, eu ganhar na outra. Fala aí, doutor Carlos. Oi, professor, bom dia. Professor, eu costumo fazer a prova intercalando, né? E também costumo contar quantas questões que eu fiz, por exemplo, em 30 minutos. De 30 em 30 minutos eu vou contando quantas questões eu faço. Só que intercalando eu percebo que, por exemplo, eu vou escolhendo as questões primeiro, as mais fáceis, e vou percebendo que o número de questões que eu faço nos 30 minutos, conforme vai passando o tempo, esse número vai diminuindo. Eu só acho que, por exemplo, fazendo assim direto, como o senhor disse, sem ser intercalando, isso pode ajudar a equilibrar mais ou menos essa média assim de questões? Testa no próximo slide que tu vai fazer aí, me diz. Pela minha experiência, vai. Faz o teste, me diz, melhora. Eu quero teu retorno depois. Tá bom. Entendeu? Porque assim, ó, é automático. Se tu divide a atenção, tu tá dizendo que as duas têm a mesma importância. Não tem. Não tem. Infelizmente, não. As duas vão tirar o mesmo potencial de nota. Infelizmente, na maioria das universidades, quando tu olha lá, a nota é média simples. Aí, onde tem peso, realmente, eu tenho que dividir a atenção, porque é peso, né? Eu tenho que pensar assim. Então, depende muito também da universidade que eu estou escolhendo. Que, às vezes, um aumento... eu diminui 40 pontos em matemática, aumentei 20 em natureza, mas a universidade que eu vou fazer natureza é peso 4, esse aumento de 20 vai refletir em 80, vai quadruplicar. Então, compensou. Então, também tem esse parâmetro, né, de qual a universidade que eu estou querendo prestar. De modo geral, quando eu penso em média simples, não compensa, né, fazer assim, não compensa. Aí tu me diz, se tu fez e melhorou, piorou tua nota. Professor, então, no primeiro dia, redação, depois humanas ou linguagens? Depende, por exemplo, eu tenho alguns alunos que fazem a redação, até conversei essa semana, eu achei interessante, que ela me disse que faz a redação durante a prova, e disse que sempre tira 980, 960. Nota boa, durante a prova. Mas é uma coisa de testar. Mas, geralmente, a nota de humanas, que pode te dar um potencial maior, ela tem que vir primeiro do que a de linguagem. Entendeu? A ordem lógica seria essa, né? Redação, humanas, linguagem. Entendeu? Humanas? Peraí, eu acho linguagens mais fáceis. Aí é a lógica que tu usa, né? Eu estou pensando assim, no potencial de nota de humanas é maior do que de linguagem, o potencial de notas. Mas tu pode ponderar, tipo, eu estou indo melhor em linguagem, quando eu fiz isso, eu diminuí minha linguagem, aumentei minha humanas e não compensou. Então, eu vou começar por linguagem mesmo. Porque também tem um parâmetro inicial para a gente pensar assim, né? Também tem isso. Larissa, meu filho, pode falar. Professor, tá me escutando? Tô sim. Vamos supor que passaram ali as 2 horas e meia dedicadas para matemática, mas ficou até que um número considerável de questões marcadas com bolinha. Isso significa que eu devo investir mais uns 30 minutos para essas questões ou já devo ir logo para a natureza? Bora e lá. depois voltar? Tu tá colocando aí que tu fez a prova em 2 horas e meia e ficou uma quantidade muito grande de questões com bolinhas. Sim. O muito grande seria quantas questões, mais ou menos?
De umas 8. Umas 8, certo. Nesse caso, tu ficou com umas 8 questões com a bolinha e vamos supor assim, umas 2 com um xizinho. Então, tu já tá devendo 10 questões. Então, tu tá com a prova com 30, botando que tu acertou 80%, tu garantiu em matemática 24 acertos, que geralmente não te leva a nada. Geralmente, né? Geralmente não te leva a uma nota muito boa. Então, até que compensa tu pegar os outros 30 minutos e investir para ver se tu melhora isso aí. Entendeu? Só que algo de errado aconteceu nessa prova, para tu ter essa quantidade de questão. A quantidade de questão deixar de lado. 35, né, Cauê? Perdão. 35, já vai passar perto dos 30 pontos, já dá melhor, já vai ficar melhor. Só que, sinceridade de milhões. Sinceridade, pô, mas é verdade. Eu não estou conversando com uma turma que está acertando 20 no meu simulado. Eu estou conversando com uma turma que está acertando 30, está acertando 35, está acertando 40. Não é aceitável que você chegue no Enem e acerte 24. Alguma coisa aconteceu errado. Alguma coisa deu errado na hora da prova. Isso passa muito pela estratégia, do que pelo conhecimento. Não é aceitável você ir lá acertar 24 na prova. Não. Você tem que acertar a mesma coisa que você no simulado. Para tirar a mesma nota. Entendeu? Ou melhor. Né? Piorar não quero, não. Entendeu? Sinceridade de milhões. É verdade. Não é verdade? Vocês concordam comigo que é verdade isso? Eu acho. Beleza. O que acontece? Larissa, minha filha, tu quer falar alguma coisa? Professora, só isso mesmo, terem ficado algumas questões, né, marcadas como bolinha. E aí, investir mais tempo ou não? Nesse caso, assim, tu deixou 8, 10 questões sem fazer. Alguma coisa aconteceu errado. Só que tu tem que, durante a prova, trocar o pneu. Então, compensa tu pegar esses 30 minutos e pensar, vou pegar esse... Tu vai conversando com a prova, ou não, vou pegar esses 30 minutos, vou fazer mais umas 5 daqui, 6, né? E vou depois para a natureza, passar o resto do tempo na natureza. Em matemática eu vou garantir, porque mesmo deixando 8, 10, eu consegui aí matar mais 5, eu deixei 5 que eu senti dificuldade, e isso vai me garantir uma coerência boa, porque aí eu consigo acertar de 35 para 40 questões, vou dizer assim, já tá bom. Então, eu vou pelo menos garantir mais umas 5. Lógico que passou por alguma coisa de falta de concentração na hora da prova para deixar esse tanto de questão, eu não quero. Tudo bem? E aí, assim, ó, eu não sei vocês, mas a maioria das pessoas, elas fazem a prova assim, ó. O nível de concentração geralmente é muito alto no meio da prova. No começo, a gente começa dando umas viajadas, e no final a gente termina também dando umas viajadas por conta do cansaço, né? O cansaço faz naturalmente nossa concentração diminuir. Só que isso não pode ser a maneira ideal. A maneira ideal é que essa concentração se mantenha o máximo possível lá em cima, mesmo que tenha alguns momentos de altos e baixos. E aí, essa estratégia de como melhorar a concentração, e aí eu noto que isso acontece muito, e a galera manda para mim no relatório, errei por falta de atenção, aí tá lá, 10 questões por falta de atenção. Você tem 35, as 10 que eu errei por falta de atenção, então tu podia ter fechado a prova. E essa falta de atenção, então, foi em algum momento aí que tu não se concentrou adequado, nós tínhamos uma baixa do nível de concentração. E aí existem exercícios que a gente pode fazer que melhora essa concentração. E, assim, é algo até pessoal. Por exemplo, eu gosto muito... Paulo Vinícius. Eu não sei se funciona para vocês. Geralmente, quando eu começo a ler uma questão, que eu começo a viajar, eu peço para sair da sala. Eu vou bem beber água. Eu não fico morrendo de sede. Tem a garrafinha do lado. A minha garrafinha está do lado, mas eu saio. Mesmo assim. Paro, concentro, respiro. Aí você vai lá, você faz uma oração, você volta, entendeu? Você está notando que está muito lerdo, que está deixando muita coisa, está marcando muitas questões com bolinha e com X. Tu vai lá e marquei 5 seguidas com bolinha, está errado. Eu tô lendo algo, calma, relaxa. Aí eu tenho que saber administrar esse meu nervosismo, porque se eu marco 5 seguidas assim, cara,
chances são que eu desvanei na hora da prova. Caraca, eu não vou passar aí. Aí a ansiedade bate, pronto. Então eu tenho que fazer alguns exercícios que melhorem isso. Eu não sou nenhum tipo de psicólogo, então, para poder ajudar vocês nesse quesito, mas assim, o que eu uso muito é a ideia de eu vou ali sair, eu vou beber uma água e depois eu volto. E aí, volto. Gente, é muito normal. Pensa até em tomar creatina no dia para não cansar rápido. Eu nunca tomei esse negócio aí, não. E o pior é que eu tô indo pra academia agora, a gente tem que começar a tomar isso aí. Eu não sei, né? Tomar um pré-treino. Chocolate ajuda muito na concentração, a água ajuda muito na concentração, né, gente? Tem coisas mais simples, né? Tem coisas mais simples. Aí eu falei igual o menino, energético, não sei, né? Não sou muito fã de energético, não. Mas, assim, procurar a estratégia de manter o máximo possível da concentração, para errar poucas coisas por falta de atenção. Né? Se tu errar 2, 3 por falta de atenção, você tá 42, tá bom, tá ruim não. Agora, tu errar 10 por falta de atenção, tá errado, não pode. Então, foi um erro de concentração na hora da prova, não foi um erro de conhecimento. Né? Lília, minha filha. Professor, bom dia. Eu queria saber, porque assim, eu costumo dividir a prova em 3 blocos, né? Como o senhor sempre fala para a gente fazer. Só que acontece que eu adotei uma estratégia de começar sempre pelo último bloco. E pelo último bloco, eu divido a prova em 3 blocos, começo pelo último, depois eu vou pro primeiro e depois pro do meio. E eu sinto que melhorou minha concentração. E sinto que melhorou a minha nota também, bastante. Eu não sei se tem alguma lógica por trás disso, se é alguma coisa do TRI, não sei. Mas, por algum motivo, ter essa estratégia melhorou, mas eu também não sei, ao mesmo tempo, se é uma estratégia inteligente. Não, ela é, que afinal de contas, tá fazendo 45 questões fluindo. Tu não tá... O que eu não acho... O que eu não acho coerente é aquele negócio de ficar folheando a prova. Vou procurar uma questão que tem texto pequeno, depois vou procurar... Que existe gente que ensina esse tipo de estratégia. Deus me livre. Aí eu vou procurar a chave, depois eu vou procurar não sei o quê, vou procurar... Não pode, pô, a prova é para fluir. Agora, sim, se tu fez as 15 últimas, as 15 primeiras, sem perder aquele tempo procurando as coisas, não. 15 últimas, 15 primeiras e 15 do meio. E deu certo para ti, ajudou a melhorar, beleza. Agora, sim, existe relação estatística com o TRI? Não tem nada que me embase para eu dizer que existe, não. Entendeu? Mas, se melhorou para ti a concentração, perfeito, continua assim. Que também melhorou a nota, é uma coisa que deu resultado. Entendeu? Porque eu lembro que o senhor falou que sempre tem questões difíceis em cada bloco. Não necessariamente vai estar no último bloco, mas sempre tem uma quantidade de questões difíceis em cada 15 questões, não é isso? Isso, perfeito. Era só essa a minha dúvida. Sempre tem, mas aí só trocou a ordem do bloco, mas vai continuar tendo questão complicada nos 3. Né? Imagina misturar pré-treino com energético e ir para o Enem. Socorro, SCR, socorro? Socorro. Pode não, gente, pode não. Até porque, assim, tu vai encontrar um momento das provas que vai te fazer tu ficar meio elétrico ali no quesito de será se vai, será se não vai, até porque, pô, ali, eu trabalho com sonhos e eu sei que é coisa séria, né, gente? Eu sei que é. Então não vai fazer loucura desse tipo, não. Tá bom? Na hora da prova, comecei a marcar 3 seguidas, começar a me desesperar, não. Eu tenho que ter estratégia até para isso. Como é que eu vou me comportar diante de um momento na prova que eu notar que eu não estou indo muito bem e o desespero bater? Já imaginou? Eu leio a prova, leio as 3 primeiras e não consigo entender o que as 3 primeiras quer dizer. Já aconteceu isso com um aluno meu, já. Se não me engano, foi no Enem 2019. O professor, eu li as 3 primeiras, não sabia nem o que fazer nas 3 primeiras. E as 3 primeiras logo. Aí ele, caraca, 3 questões seguidas. Aí acaba o resto da prova, pô. Acaba o resto da prova. Então, tu tem que saber como se comportar diante disso daí. Nesse dia, se fosse a Lília, ia se dar bem, que ela não começou para ser primeira. Beleza. Então, não é muito boa, não. Tá, gente? Não vai fazer negócio de loucura, tomar pré-energético, tomar não sei o quê. Não, vai se concentrar, vai treinar. Treina isso. Que é muito importante para vocês. Tá bom?
Então, melhorar a concentração durante a prova, para evitar erros bestas, erros por coisas bestas, tá bom? E aí, ó, eu separei também algumas questões para a gente fazer, para a gente treinar algumas estratégias. A ideia minha era pegar 20 minutos para falar disso, mas a gente se empolgou tanto, né? Se empolgou tanto. Mas eu acredito que foi valioso, não foi, gente? Eu acredito que foi muito valioso. É o que faz a gente, que às vezes é mais valioso do que necessariamente um conteúdo, digamos assim, né? Então, assim, ó, só para a gente colocar os níveis das questões aqui, essa aqui é nível 700, essa aqui eu respondi ainda agora. Eu queria que vocês atentassem para essa questão bem aqui, ó. É uma questão nível básico, só que eu quero ver como é que um aluno nível 800 pensa numa questão dessa. Porque essa questão é uma questão de nível 650. Um aluno 650, ele faz ela. Não, já que eu fiz uma muito parecida no simulado. No simulado. Ó, como é que a questão é para ser feita pelo nível dela. E como é que é para ser feita pelo nível que nós estamos. Vou tentar explorar isso aí. A expressão fórmula de Young é utilizada para calcular a dose infantil de um medicamento dada a dose do adulto. Aí tem uma fórmula aí. Uma enfermeira deve administrar o medicamento X a uma criança inconsciente, cuja dosagem de adulto é de 60 miligramas. A enfermeira não consegue descobrir onde está registrada a idade da criança no prontuário, mas identifica que algumas horas antes foi administrada a ela uma dose de 14 miligramas de um medicamento Y, cuja dosagem do adulto é 42 miligramas. Sabe-se que a dose da medicação Y administrada à criança estava correta. Então, a enfermeira deverá administrar uma dosagem no medicamento X em miligramas igual a quanto? A Ana Clara disse que o Carlos fez a monitoria. Perfeito. Aí, então, você já sabe como responder. Olha aqui, ó. Ela fala que houve um medicamento que a criança tomou 14 miligramas e a dose do adulto é 42. Ele quer saber qual é a dose da criança se a dose do adulto for de 60. Gente, ó, como é que o script dessa questão ele é? Ele é assim, ó. A ideia era que tu pegasse essa fórmula. A ideia não é o que nós vamos fazer, porque nós vamos raciocinar a questão. A dose da criança é igual, aí vamos lá, idade da criança sobre idade da criança mais 12 vezes a dose do adulto. Essa aqui é a fórmula. Quando a questão me diz que a dose da criança é 14, quando a dose do adulto era 42, ela está te fornecendo informações necessárias para tu achar a idade da criança. Esse é o script da questão, só que não é a maneira que tu vai fazer. Entendeu? Ela está te dando informação. Dá para achar a idade da criança sim ou não? Né? Com essa expressãozinha. Dá para achar a idade da criança. Tu olha para isso aí e diz, ó, a idade da criança dá para achar. Acha a idade da criança. Terminou, achou a idade da criança? Aí, beleza. Vai jogar de novo na fórmula a dose do adulto para 60. Vai substituir a dose do adulto por 60 e achar essa dose da criança. Né? Bota cor clara. Tá bom, perdão. Bora lá. A dose da criança era 14, quando a dose do adulto era 42. Aí, essa expressão, ela me fornece a ideia de achar a idade da criança. Aí, depois que acha a idade da criança, eu venho e troco a dose do adulto por 60 para saber qual é a dose da criança desse novo medicamento. Mas aí, o aluno está mais ligado. Esse aqui, a questão está julgando que um aluno de nível, eu falei 650, na verdade 600, né? Um aluno de nível 600, ele faz essa questão. Só que ele faz assim, achando X tal, tal, tal. Ah, professor, talvez eu faça assim também.
Mas se tu pensar direitinho, tu consegue fazer essa questão um pouco mais rápido. Até porque para achar esse x, vai até demorar um pouco. Mas tu concorda comigo, por exemplo, que essa parte aqui, eu não sei se tu vai concordar, ela é constante, sim ou não? Porque a idade da criança não mudou. O 12 não mudou. Então aqui é uma constante. Vou botar uma cor clara. Aqui é uma constante. Então a dose da criança, ela é uma constante vezes a dose do adulto. Isso quer dizer que são grandezas diretamente proporcionais. Então, por quanto eu dividi uma, a outra também divide. Aí eu olho para cá, ó. Para sair do 42 e chegar no 14, foi dividido por 3. Então, aqui também vai ser 3 vezes menor. É diretamente proporcional. 20. Entendeu? 20. Eu vou lá e marco letra B. Estão entendendo, gente? A ideia? Deu para compreender? A questão já era simples, porque dava para achar o X, dava para fazer assim. Só que a gente conseguiu enxergar coisas que um aluno de nível 600 não enxerga. Porque a gente consegue ler a questão, consegue entender a lógica dela. Um aluno de 600, ele vai primeiro treinar isso, é estável, vai treinar isso, vai subir uma escala, vai evoluir. Depois ele vai começar a pensar em como acelerar esse processo. Tudo bem? Vocês fizeram assim na lista de vocês ou não? Coloquei uma muito parecida no simulado também, né? Show de bola. Perfeito. Então tá aí uma questão de nível 600. Uma estratégia bonitinha. Essa daqui, ó. Professor, é um problema um aluno de nível 800 fazer o cálculo mesmo completo? Não. Aí vem, eu só expliquei o lado do aluno 650, como é que ele faria, né? Não, não é um problema. Todavia, na verdade é, só que não é um problema preocupante, vamos dizer assim, não é tão preocupante. O que acontece? Primeira coisa que tem que acontecer é tu saber fazer da maneira que o script manda. Se tu sabe fazer da maneira que o script manda, isso quer dizer que tu está ou nesse nível ou acima dele. Porém, nem todas as questões tu vai conseguir ler ela além do que o script manda. E tranquilo. A única coisa que vai acontecer é o seguinte, tu tem que tomar cuidado para o fato de tu não conseguir ler todas assim, não atrapalhar o teu tempo de prova. Entendeu? Se tu conseguir, vamos supor, de 10 questões que poderia ter sido feita uma saída mais rápida, tu conseguir fazer 4, já tá bom. Tá excelente. Porque também essa ideia depende muito da experiência. Que vocês estão me vendo resolvendo, então eu sempre gosto de puxar esse tipo de saída diferente para poder facilitar a tua vida na hora que eu estiver resolvendo. Aí tu vai olhar e falar assim, cara, dava para eu ter pensado assim. Ou seja, é uma coisa que eu já sei fazer, mas se eu pensasse assim, melhoraria. Direto a gente faz uma questão assim na hora do simulado, na hora da prova, na hora da aula, a gente faz muito isso. Por quê? Se for só para ver a resolução, como o script manda, vocês iam na internet e pesquisavam, tinha lá essa resolução. Agora, como é que eu posso ter uma estratégia para sair melhor? Se eu conseguir aprender 40% dessa estratégia, botar 60% na hora da prova, eu conseguir colocar 40% na prova, tá bom. Tá excelente. Entendeu? Então, é o tipo de questão que você faria, por às vezes nunca ter pensado dessa forma, tu faria do outro jeito, não quer dizer que tu tá abaixo de 800, não quer dizer isso, porém, a partir de agora que tu já tem essa estratégia, isso vai fazer tu facilitar esse tipo de questão. Entendeu? Olha aqui, outro tipo de questão também, essa aqui já é um pouco mais complicada, mas é uma questão que tá falando assim, ó, aqui é a luminosidade de uma estrela. Ele está falando assim, ó, se existe uma estrela E, que ela tem a metade do raio, ou seja, o R dela é metade, e o dobro da temperatura. E ele quer a relação entre a luminosidade de A e a luminosidade de F. A luminosidade das duas.
existe uma estrela F, que tem uma luminosidade F, e existe uma outra que tem uma luminosidade E, e ele quer relacionar as duas. O que acontece? Ele está falando que muda o raio dobra. Não, o raio é metade, né? O raio é metade. A partir do momento que eu olho para uma fórmula que só tem multiplicações e somas, ou só tem multiplicações e divisões, não tem soma nem subtração, e eu penso que uma grandeza mudou, automaticamente eu tenho aqui uma relação de proporcionalidade. Essa questão aqui é uma questão da competência 4, onde eu trabalho o quê? Noções de variação de grandeza. A ideia de alguma coisa vai acontecer com esse R e eu vou tentar entender o fato de acontecer com ele, o que acontece com o L. Aí, quando tu olha para esse R, tu entende, ó, o R, ele foi dividido por 2. Como está ao quadrado, é que é diretamente proporcional ao quadrado. Então, vai dividir por 2 ao quadrado. Então, o L aqui vai ser dividido por 4. Só que ele mudou a outra grandeza, não tem problema, a gente faz análise separada. Aqui, ó, essa próxima aqui, ele multiplicou por 4, por 2 também, né? Ele fala o dobro da temperatura. Então, aqui também multiplica por 2. Só que está elevado à quarta potência. Então, aqui vai ficar um 4 aqui embaixo. Aqui em cima no expoente. E aí, nesse caso, 2 à quarta é quanto? 16. Então, ela foi multiplicada por 16. Então, eu entendo que o que aconteceu com o raio fez a luminosidade dividir por 4. E o que aconteceu com a temperatura fez a luminosidade multiplicar por 16. Se eu simplificar esses dois aqui, vai ficar quanto? 4. Então, a luminosidade é 4 vezes maior. Então, eu consegui olhar e entender o que acontece com a grandeza mediante a variação da outra, sem fazer relação algébrica entre elas, que é o mais legal. Tá bom? Repete, prof. Repito sim. Ó, a luminosidade da estrela é uma constante vezes R vezes T. R ao quadrado e T à quarta. Ele está falando que pegou uma estrela. Não, mas... já que tu sabe que vai só adicionar o 4. Não, mas é isso que nós estamos fazendo. Eu escrevi aqui na hora da prova, a gente não vai escrever isso, ó. Vou multiplicar por 16 e dividir por 4, dá 4 vezes maior. Eu não preciso riscar na hora da prova, entendeu? Eu estou riscando para mostrar. Na hora da prova tu não precisa. Se tu risca para visualizar melhor, se precisar. Tá bom? Aí, ó, observa aqui rapidão. Fazendo análise separada. Esse cara e esse cara são diretamente proporcionais. Então, o que acontece com um, acontece com o outro também. Só que o R está ao quadrado. Então, se o R divide por 2, esse L divide por 2 ao quadrado. São diretamente proporcionais. Aí, aqui, o T está sendo multiplicado por 2. Também são diretamente proporcionais. Só que ele vai multiplicar por 2, como está elevado a 4, por 2 a 4. Então, tu vai multiplicar por 16 e dividir por 4. É a mesma coisa de ser 4 vezes maior. Simplificando aí. Então, tu conseguiu olhar o que acontecia com uma, e sempre quando tiver só multiplicações e divisões, eu estiver trabalhando nessa ideia, o que acontece com essa MXS? Essa questão, ela é de proporcionalidade, e a gente vai fazer ela tranquilamente. Então, ó, é uma questão de nível 750. Todavia, a maioria dos alunos que estão nesse entorno aqui faz ela algébrica. Só que tu aprendeu uma estratégia mais rápida lá na aula de proporcionalidade. A gente estudou isso aqui em proporcionalidade. Inclusive, sabe, essa questão foi feita lá também. E tu já sabe, então o que tu vai fazer? Tu vai começar a praticar isso aí. Como eu disse para vocês, eu vou colocar na lista algumas questões dessa semana, algumas questões muito parecidas com essas, similares, e vou colocar a questão do próximo assunto, que a gente vai explorar também. Então, vamos fazer as duas coisas. Treinar o que eu treinei essa semana, repetir, e treinar já o da próxima semana também na lista, tá? Fazendo essa separação. Aí eu queria atentar esse mesmo raciocínio numa outra questão, que é bem mais complicada. Deixa eu colocar ela aqui. Dessa daqui, ó. E que a gente vai ter o mesmo raciocínio e vai responder com a mesma facilidade. Mostrando que nós estamos acima do nível das duas. Bora visualizar?
Ó, um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças, feitas de um mesmo material. Por ter recebido de seus clientes pedidos com portas mais altas, aumentou a sua altura em 1/8, certo? Preservando suas espessuras. A fim de manter o custo com o material de cada porta, precisou reduzir a largura. A razão entre a largura nova da porta e a largura da porta anterior é quanto? Gente, não sei se vocês concordam comigo, mas uma porta, ela é um paralelepípedo. Concorda ou não concorda? Ela só é muito fininha, né? Mas é um paralelepípedo. E ele está falando que vai manter o volume, com os custos do material manter o volume. O volume de um paralelepípedo, a gente aprendeu lá no comecinho, a gente nem estudou ainda, mas já aprendeu lá na aula de volumes, né? É A vezes B vezes C. Em que A é, por exemplo, essa grandeza daqui para cá. B é essa grandeza daqui para cá. E C é a altura. Beleza? Ele está falando para mim que a altura foi aumentada em 1/8. Aumentada em 1/8, ela vai ser adicionada a 1/8. Só que fica feio eu dizer assim, adicionou 1/8. Porque a relação de proporcionalidade que eu tenho, ela está associada à ideia de multiplicação. E aí, sempre que tu tiver uma ideia assim, ó, adicionei fração, tu vai pensar assim, ó. Isso na internet sobre sempre. Esse cara tá complicado hoje, não dá? Eu vou desativar ele. Ó, o que acontece? Imagina o seguinte, adicionar 1/8. Deixa eu escrever bem aqui embaixo isso. Adicionar 1/8 é a mesma coisa de multiplicar por 9/8. É porque assim, o número inteiro, como denominador é 8, é 8/8. Eu adiciono 1, dá 9/8. Ó, adicionar 1/3 é a mesma coisa de multiplicar por 4/3. Eu pego o número e multiplico por 4/3. É a mesma coisa de ter adicionado 1/3. Tá bom? Então, existe essa traduçãozinha. Aumentar 1/8, para não estar pensando em fazer mais 1/8. Não, eu penso logo na multiplicação. Porque quando eu pensar na multiplicação, eu vou ouvir aqui, pronto. Eu sei que a altura, que é esse C, foi multiplicada por 9/8. Eu devo manter o volume, então aqui é constante. Eu devo manter o A aqui, ó. Eu só vou mudar a espessura. Pergunta: esse B e esse C são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? O B e o C são grandezas diretamente proporcionais? Inversamente, né? São inversas. Se elas são inversamente proporcionais, no lugar de multiplicar por 9/8, eu vou fazer o quê? A outra eu vou dividir por 9/8. Entendeu? Professor, não seria 4/64? Não. Eu adicionei o 8º, então eu tinha um número A mais 1/8 de A. Imagina aqui, multiplica, A vezes 8 mais 1 dá 9/8 de A. Ou seja, ele foi multiplicado por 9/8. Então, eu entendo que a nova espessura ela vai ser dividida por 9/8 em relação ao último. Então, assim, ó, a espessura antiga dividida por 9/8 vai dar a espessura nova, que eu vou chamar de Y. Entenderam a lógica?
eu transformei uma questão de cálculo de volume complicada numa questão de proporcionalidade. Aí o que a questão quer mesmo? Aqui é a antiga, y é a nova. Ele quer a razão, ou seja, a divisão entre a largura nova, o y e o x. Então, ó, o y e o x. Eu vou pegar esse x aqui, vou passar dividindo para cá, e no caso, esse 9/8, quando eu inverter, vai ficar 8/9, né? 8/9. 8/9. Dividir por 9/8 é a mesma coisa de multiplicar por 8/9. Eu podia ter pensado assim direto, né, também? Então, ó, 8/9 está na letra C, de coração. Peguei uma questão complicada de cálculo de volume, que ela seria difícil, e transformei ela numa questão de proporcionalidade. Isso é uma arte que nós, alunos que tiramos acima de 800, conseguimos fazer. Quanto mais tu conseguir isso na prova, mais a prova vai fluir para ti. Tá bom? Aí, ó, uma questão comparada com a outra que a gente fez anteriormente, mais complicada, e a gente conseguiu fazer ela ser simples, porque nós estamos acima do nível dela. É nós que vamos bater nela. Lógico que algumas questões vão bater na gente na prova, algumas questões vão bater na gente. Mas a gente vai dar cotovelo no queixo de um bocado delas. Cotovelado no queixo de um bocado delas. Tranquilo, gente? Pode apanhar de um ou outro, mas não é de toda, não. Beleza, gente. É assim, eu tava até de plano de responder mais algumas questões. Só que assim, do mesmo jeito, eu vou continuar colocando essas questões, algumas similares a essas dessa lista. Pegar as principais dessa lista, fazer as similares dela para vocês colocar na semana que vem, e já colocar também, adicionar a questão do próximo conteúdo. Professor, pode fazer a 10? Se a 10 estiver aqui nessa lista, eu faço. Se não tiver, demorar eu buscar ela. E assim, gente, assim, ó, para eu conseguir chegar aqui nesse sábado, eu fiz uma negociação muito grande em casa. Com a mulher, né? Fiz. Mulher, esse negócio mesmo. Foi muito grande. Então, assim, é porque eu quero ver o resultado de você mesmo, mas assim, ela tá bem aqui na porta, aqui, ó. Tá na hora, tu disse que é até 11. E seu Carlos sabe, né, seu Carlos, que é complicado, o cara tem que também ter esse momento, né, de família, tudo. Vamos bora fazer essa daqui e finalizar, ó. Nível 750, ela tá no nosso script, tá, gente? É a questão de no 177, lá do Enem 2020. É a nossa 10ª questão. Ela fala assim, ó, Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido entre os três, em partes proporcionais a 4, 6 e 6, respectivamente. Com a intenção de igualar a participação dos três sócios... Paulo, teu microfone tá ligado. Oi? O microfone do Paulo tá ligado. Fumar. Tá bom. Na intenção de igualar os capital total dos três sócios, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros dois sócios. A fração do capital que cada sócio que Antônio deverá adquirir é o quê? Ó, é o seguinte, eu vou colocar aqui o Antônio, o Joaquim e o José. Como é que a empresa é dividida hoje? A empresa hoje é dividida assim. Hoje. Antônio tem 4... É como se Antônio tivesse investido, sei lá, R$4.000, Joaquim 6.000 e José 6.000. Então, Antônio tem uma parte menor na empresa, porque ele investiu menos. Entendeu? Aí, o que acontece? A empresa em si, gente, ó, o capital 4, 6 e 6, qual é o total de capital da empresa? A empresa, no total, tem quanto de capital? A empresa tem 16 de capital. 4 do Antônio, 6 do Joaquim e 6 de José, dá 16. O que acontece? Antônio quer comprar dos outros. Só que a intenção de Antônio comprar dos outros, adquirir dos outros, é ficar todo mundo igual. Então ele vai comprar um pedacinho do Joaquim, um pedacinho do José.
Bora saber quanto que ele vai comprar do Joaquim e do José. Primeira coisa que eu vou saber é o seguinte. A empresa tem 16 de capital. Vai ficar igualitário. Então, Antônio vai ficar com 16 terços, Joaquim com 16 terços e José com 16 terços. Ele está perguntando o que cada um vai vender. Se é cada um que vai vender, eu vou fazer assim, eu vou fazer o cálculo de um deles só. Ó, Joaquim tinha 6 e passou a ter 16 terços, porque ele vendeu um pedaço para o Antônio. Quanto que ele vendeu? 6 menos 16 terços. Quando eu multiplicar, 18 menos 16 dá o quê? 2 terços. Então, em relação ao capital da empresa, Joaquim vendeu 2 terços de capital para o Antônio. Só que a questão não quer saber o que ele vendeu de capital da empresa, ele quer saber a fração do que ele tinha. Ou seja, em relação ao que o Joaquim tinha. Esses 2 terços, é que fração? Aí tu vai pegar, em relação ao que ele tinha, 2 terços é que fração de 6. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Aqui eu vou ter o quê? 1 em cima, 3 embaixo, né? Vai ficar 1 nono. Então, Joaquim vai vender 2 terços para ele, pro Antônio. E esse 2 terços representa 1 nono do que ele tem na empresa. Então, ele vai vender, a fração que ele vai vender do seu capital é 1 nono. Ah, por que tu fez só do Joaquim? Porque ele perguntou de cada sócio. Como o José tem a mesma coisa, 6, ele vai vender a mesma fração, 1 nono também. Ele quer de cada um deles, então perfeito. Só de um deles basta para a gente calcular. Pensei que o 6 ia ficar multiplicando. Não, porque aqui, ó, é como se fosse 2 terços dividido para 6 sobre 1. Porque é 2 terços dividido para 6, e não 2 dividido para 3 sextos. Tá bom? Tomar cuidado com a frase que a gente fala, né? 2 terços dividido para 6. 2 dividido para 3 sextos. São 2 frases diferentes. Nível da questão, 750. Tá bom? A gente consegue fazer ela tranquilamente na prova? Então, chega. Gente, então, Deus abençoe, tá bom, gente? Vamos continuar treinando isso, além das nossas listas presenciais, vamos ficar focando nisso que vai fazer nós evoluirmos nessa questão de revisão também, tá? Cheiro, que Deus abençoe e até segunda ou terça aí, dependendo da turma que tu faz parte. Cheiro!